Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de absorção, agora nós vamos ver alguns fundamentos a respeito da absorção. Então, o primeiro fundamento que nós temos que ver aí é uma revisão a respeito das questões da físico-química de equilíbrio gás-líquido. Então, quando nós temos o contato de um líquido com um gás, né, nós temos que a solubilidade de um gás dissolvido nesse líquido, ela é diretamente proporcional à pressão parcial deste gás acima do líquido. Então, essa lei ela é conhecida como lei de Henry, foi postulada por Dalton por volta de 1802, né? E como exemplo disso, né, nós temos a mistura o gás, o ar, que é uma mistura basicamente de oxigênio e nitrogênio e outros gases, né? No ar nós temos 21% de oxigênio, ou seja, uma pressão parcial de oxigênio igual a 21%. Tá? Isso quer dizer o quê? Que numa condição atmosférica normal, né, por exemplo, o oxigênio se dissolveria na água proporcionalmente a esse 21%. Então, com base na solubilidade do oxigênio em água, vai dar mais ou menos 8 miligramas de oxigênio dissolvido em água. Se nós manipulássemos esse ar de tal forma que nós tivéssemos mais oxigênio, ou seja, fosse oxigênio puro, né, na mistura, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, nessa nova condição, seria proporcionalmente maior quanto maior for a pressão parcial deste gás acima do líquido. Então, isso que postulou a lei de Henry. Traduzindo isso numa equação matemática, então nós temos que o quê? Que a pressão parcial é igual a uma constante chamada constante de Henry vezes a fração do componente na fase líquida XA, certo? Então, vejam aqui, a solubilidade, que está associada a XA, né, ela vai ser diretamente proporcional à constante de proporcionalidade H, então a solubilidade do gás dissolvido no líquido, XA, a pressão parcial do componente acima do líquido. Né? Da lei de Dalton, né, outra lei de Dalton, que postulou que a soma das pressões parciais dos componentes de um gás é igual à pressão total do gás. Né? Então, nós temos que a fração do componente no gás vai ser a relação entre a pressão parcial daquele componente pela pressão total. Então, unindo a equação 1 e 2, né, o que a gente vai ter? Vai ter que a fração do gás, né, a fração do componente na fase gasosa, vai ser proporcional à fração do componente A na fase líquida. E se nós reescrever isso como uma constante, né, só para ficar mais simples de ver, o que a gente observa, certo? Que, então, a fração na componente gasosa vai ser igual, vai ter um comportamento linear em relação à composição na fase líquida, certo? Se nós graficarmos isso, então aqui a composição na corrente gasosa e aqui a composição na corrente líquida, né? Ela vai ter uma equação linear passando aqui pela origem do gráfico, certo? Isso é o que postula a lei de Henry, certo? Dados de equilíbrio da constante estão disponíveis lá no material de apoio, né, com base no PR em 2008. Tá? Então, isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Então, aqui eu tenho a lei de Henry tracejado em vermelho, né? Então, uma relação linear, y versus x. E aqui nós temos os casos reais. Então, muitos componentes, eles não obedecem perfeitamente essa lei de Henry quando a quantidade dissolvida começa a ficar muito alta, certo? Então, alguns componentes não obedecem essa idealidade da lei de Henry, certo? Que é uma lei ideal.
E aí eles começam a ter comportamentos desse tipo, ou seja, eu preciso aumentar muito a pressão para que eu tenha uma quantidade de material solubilizado no líquido. Aqui eu trago um exemplo para vocês que eu gosto de falar é do refrigerante, né? Então, por exemplo, refrigerantes e bebidas gaseificadas artificialmente. Então, como é que é feito isso, né? Então, basicamente, pega o refrigerante, a bebida, bota em contato em alta pressão com o CO2, né? O CO2 vai se dissolver nessa bebida, né? E é engarrafado. No momento que abre o refrigerante né? Então aquele gás baixa a pressão, né? Então aqui o sistema, quando ele é engarrafado, alta pressão, né? Eu tenho uma alta quantidade dissolvida na fase líquida, a alta pressão, eu tenho uma alta quantidade dissolvida na fase líquida, né? Quando eu baixo a pressão, que eu abro o refrigerante, né? Eu venho para um novo, tendo a ter um novo estado de equilíbrio, e parte daquele gás que estava dissolvido, né? Vou ter um novo estado de equilíbrio, e parte daquele gás que estava dissolvido, né, tende a dissolver, tende a ser liberado do líquido. Por isso, né, as bolhas, por isso o barulho e tudo mais, tá? Então, essa questão da não idealidade, ela pode ser vista aqui, por exemplo, na amônia, né? Aqui a pressão parcial de amônia, num sistema amônia-ar, tá? Pressão parcial de amônia em função da solubilidade dela numa corrente, num líquido, tá? Então vejam que aqui, no caso da amônia, quanto maior a temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a quantidade de material, né, de amônia dissolvida em água. Nem todos os gases possuem esse comportamento, né? Isso é uma característica de materiais, de componentes que se solubilizam de forma endotermicamente, né? A maioria dos gases é exotérmico, ou seja, quanto menor a temperatura, mais solúvel, como por exemplo o CO2, o oxigênio. Tá? Então, quanto menor a temperatura, mais ele se solubiliza. Voltando à questão do refrigerante, né, a diferença entre abrir um refrigerante quente e um refrigerante frio explica também isso, né? No refrigerante, quando ele está quente, você abre e ele vai desprender mais gás. Se ele está frio, ele vai desprender uma quantidade menor de gás. Tá? Então, sugiro que vocês acessem esse link do Lab Virtual de Engenharia Química da Universidade Católica em Portugal, tá? Onde tem laboratórios, acho que não é a Universidade Católica, peço desculpa aqui, onde tem exemplos desse tipo de coisa, bem como um conteúdo bem legal sobre absorção para uma leitura complementar. Tá? Bom, então esse é o primeiro fundamento, a questão do equilíbrio, que ele é super importante para nós entendermos o que acontece dentro na coluna. Além disso, né, nós temos também a questão do balanço de material. Então aqui eu peguei um esqueminha de uma coluna lá do McCabe, e o que eu vou fazer inicialmente? Vou fazer um balanço de massa aqui em toda essa coluna, tá? Então, no sistema da coluna como um todo. Então eu tenho o vapor, a corrente de gás que entra na base da coluna, né? E a corrente de líquido que entra no topo da coluna. Eu vou trabalhar aqui com colunas em contracorrente, mas, como eu falei na aula anterior, as colunas podem ser operadas em correntes paralelas, né? Posso ter operação em correntes paralelas, apesar de não ser muito usual, tá? Mas em alguns casos específicos eu posso ter esse tipo de operação, tá? Então, por analogia, a gente teria a análise de uma coluna em correntes paralelas. Então, entrando aqui VB, o vapor na posição B, lá na base da coluna, e no topo da coluna entrando o líquido. Sai no topo da coluna vapor, VA, e sai também, né, na base da coluna o líquido. Tá? Se eu fizer o balanço por componente, está aqui a equação do balanço, né? Então, o que entra do componente de interesse pela base, o que entra pelo topo, né, junto com o líquido, e aí nós temos que esse valor normalmente é zero, né? Por quê? Porque eu vou usar um líquido
para o líquido que eu vou usar como absorvedor, o ideal é que ele esteja isento do componente que eu vou absorver, tá? Então normalmente ele é 0. Tá? O que sai do componente lá na corrente VA, então isso aqui eu quero que seja pouco, né? Baixo, bem menos do que entrou, né? Porque ocorra a absorção efetivamente, né? E aí o que sai do componente junto com a corrente de líquido da base, né? Que está aqui. Aqui no Jankoplis, tá? Aqui no Jankoplis, né? Vocês têm uma primeira parte aqui, que é um exemplo, tá? Onde ele faz esse balanço de massa. Deixa eu chegar aqui no exemplo, tá? Que é a absorção de acetona. Então nós temos aqui que se deseja absorver 90% do gás, de um gás de acetona em um gás contendo 1% em mol de acetona em ar, tá? Utiliza lá na alimentação 30 kmol por hora de gás e 90 kmol de água pura, então isenta de acetona, né? E aqui ele dá alguns dados a mais para resolver o problema. Mas esse é um problema que a gente vai resolver em aula, mas eu sugiro que vocês, antes da aula, já tentem resolver o balanço de material dessa coluna, tá? Para que vocês já vão exercitando essa parte do balanço de material. Bom, seguindo aqui, né? Eu vou fazer um balanço só lá na seção de topo da coluna. Então eu vou pegar aqui uma parte da coluna, a parte do topo da coluna, e eu vou dizer que o líquido que desce pela coluna, vou chamar de corrente L, e o gás que sobe pela coluna, eu vou chamar de corrente V. Esse líquido tem uma composição X do componente de interesse, e o vapor tem uma composição Y do componente de interesse, tá? Então, se eu fizer o balanço no topo da coluna, o que entra? Entra, então, gás vindo da base da coluna e entra líquido lá pelo topo da coluna. Sai vapor lá no topo da coluna e sai líquido na base, aqui para a seção de baixo da coluna. Tá? Para o componente, então eu vou multiplicar pelas respectivas frações. De novo, eu tenho que isso aqui tende a zero, tá? Tende a ser zero, né? E aí, se eu isolar y, então aqui tende a ser zero, tá? Então eu vou chegar a uma equação desse tipo, tá? Se vocês observarem, essa equação correlaciona y com x, tá? Então, essa equação, ela representa a linha de operação da coluna de absorção, tá? Nós vamos ver alguns casos dessa linha de operação específica, mas é ela que vai me dar o dimensionamento de uma coluna. E ela é importante porque a gente faz esse dimensionamento inicialmente como uma coluna de pratos, e depois a gente vai ver o caso específico de uma coluna com recheio, tá? Faz uma analogia da coluna de pratos com a questão de uma coluna com recheios, tá? Então, ela é importante. Então, em alguns casos isso aqui pode ser zero. Eu reduzo essa equação com alguns termos mais simplificados, né? Que é o seguinte, ó. Então, aqui tem um texto lá do McCabe, que é importante que vocês leiam, tá? Entendam ele com calma, mas basicamente ele diz o seguinte, que conforme o líquido desce pela coluna, ele vai recebendo aquele gás de interesse, o componente de interesse. Então, num primeiro momento, a corrente de líquido ela aumenta conforme ela desce pela coluna, porque se ela recebe a corrente L, né, ela aumenta conforme ela desce pela coluna. Porque se ela recebe o componente, né, eu vou ter mais material ali, né, um simples balanço de material explica isso. Da mesma forma, a corrente V, conforme ela passa pela coluna, ou seja, ela sobe pela coluna, ela também diminui o fluxo. Tá?
Ou seja, né, eu tenho um aumento da corrente L e uma redução da corrente V, dependendo da posição da coluna, mais alta ou mais baixa na coluna. Tá? Então, L e V não são constantes no primeiro momento. Só que imaginem o seguinte, né? Imaginem o seguinte. A quantidade de líquido que eu uso em relação ao componente que eu vou absorver, normalmente é grande. Tá? Então eu tenho uma quantidade de líquido, um volume de líquido maior do que o volume do que o gás que eu vou absorver, ou muito maior do que a quantidade de gás que eu vou absorver. Tá? Então, esse aumento na corrente L e essa redução na corrente V, dependendo da posição da coluna, por vezes ele é pequeno. Tá? Quando? Quando eu tenho misturas diluídas. Tá? Para misturas diluídas, ou seja, que eu tenho menos do que 10% de gás solúvel em água, então a quantidade do componente que se solubilizou é menor do que 10%, tá? Esse efeito de aumento, né, ou redução da corrente LV, ele é desprezível. Tá? Então vocês vão ver nesse mesmo exemplo do Jankoplis, né, na continuidade dele, que vamos voltar ali e vamos dar uma olhada nele. Que olhem só, entra 90 mol de água, certo? E lá no fundo da coluna, se vocês fizerem aqui o balanço, ó, sai 90,27. Ou seja, aumentou 0,27 mols, né, 0,27 mols em 90, tá? O que dá 0,3%. Tá? Então, a quantidade que aumentou, ele é quase que desprezível. Tá? Aí, o que acontece, gente? O que acontece aqui? Ó? Se eu pegar L por V lá na base, L por V lá na base. Então, olhem só, vou pegar lá no exemplo do Jankoplis, tá? Então, eu vou pegar aqui V1, no topo eu tenho 90 mols de água, tá? E 29,7 mols de ar. Isso, e 29,7 mols de ar. Então, se eu fizer a relação 90 dividido por 29,7, tá? 90 dividido por 29,7, tá? Então, eu vou ter uma relação de 3,03, tá? Se eu fizer essa mesma relação lá na base da coluna, aqui na base da coluna, tá? Então, o que eu vou ter, tá? Então, lá na base da coluna, eu vou ter 30 entrando da mistura, tá? E eu vou ter 90,27 saindo. Então, se eu pegar 90,27 dividido por 30, a relação dá 3,1, ou seja, 3,01. Ou seja, no topo é 3,03, na base 3,01. Então, a variação vai estar entre a variação dL sobre V vai estar entre 3,03 e 3,01. Ou seja, eu posso considerar isso aqui como uma constante. Tá? E aí, se eu não tenho componente entrando na corrente A, isso aqui simplifica, isso aqui vai ser zero, né? E isso aqui também simplifica, porque V passa a ser constante indiferente da posição, tá? Então, minha equação fica assim, y é igual a YA, que é quanto vai sair lá no meu topo, tá? Quanto vai sair do componente lá no meu topo, lá no topo, mais uma constante,
que multiplica x, sendo essa constante aqui L sobre V, tá? Essa constante aqui é L sobre V, tá? Então é isso aqui que diz, ó. Constante, que é o y lá no topo, mais L sobre V, que multiplica x. E esse L sobre V eu defino aí com sendo o topo ou sendo a base, né, ou a média deles, seria o mais ideal, né, nesses casos, tá? Então, esse é um caso. Então, olhem só. Tenho a minha linha de equilíbrio, tenho a minha de operação caso L sobre V seja uma constante, e em alguns casos, L sobre V, L por V é variável, e aí eu tenho essa curva assim maior, mais com pendência, tá? Então, em alguns casos eu posso ter esse tipo de comportamento. Bem, e aí, professor, o que acontece quando a minha linha de operação, conhecendo a minha linha de operação, depois que eu tenho a minha linha de operação, o que acontece? Então, vejam bem. Eu tenho uma alimentação, certo? Vai estar aqui numa determinada condição. Vou colocar ela aqui, meu YB, né? Quanto de componente tem no gás. E eu tenho uma condição de topo, tá? YA, tá? Partindo disso, eu vou ter o equilíbrio do primeiro estágio. Por quê? Porque lembrem que é sempre uma relação de equilíbrio. Então, a composição do primeiro estágio da coluna, tá, vai estar em equilíbrio com a composição do gás da saída. Por isso, a importância da linha de equilíbrio. Qual vai ser a composição no segundo estágio? Então, ele vai sair daqui, ó. Então, aqui eu tenho o primeiro estágio. No segundo estágio, né, eu vou ter a minha segunda condição. Primeiro estágio está aqui. E o YA que vai ser a saída do meu primeiro estágio. Tá? Então, esse é o primeiro estágio da coluna. E assim por diante. Então, vou ter minha composição do meu segundo estágio do corrente líquido, que vai estar em equilíbrio com quem? Com o vapor, com o gás que vem do estágio anterior. Tá? E assim por diante, eu vou ter o meu X aqui do terceiro estágio, que vai estar em equilíbrio com o Y do quarto estágio. Só que vejam que o Y do quarto estágio já é maior do que o Y da alimentação, né? Então, eu passei aqui a necessidade. Então, 3 estágios seriam suficiente para esse caso aqui didático que eu usei para vocês. Então, esses estágios, o que eles são nesse momento, tá? Nesse momento, esses estágios seriam o número de pratos, fazendo uma analogia com destilação, o número de pratos de uma coluna, o número de estágios de equilíbrio. Está, professor, mas minha coluna não é de prata, minha coluna ela é de anéis, ela é uma coluna de recheio. Depois nós vamos ver como que eu transformo esse número de pratos, ou seja, número de estágios, em uma coluna de recheio. Beleza, pessoal, até aqui? Estão comigo, então? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo do Jacob para finalizar. Tá? Então, ele faz aqui, primeira parte, ele faz o balanço. Tá? Ele mostra aqui, ó, que L sobre V ela é uma constante. Tá? Traça a linha de equilíbrio que ele dá no problema. Tá? Então, Y é 2,35xa. E aqui no desenho, então, ele faz aqui a linha de equilíbrio. Ó, tá? Aqui, né, a linha de equilíbrio. Tá? Então, ele vai e faz esse procedimento que eu fiz para vocês. O primeiro estágio, o segundo estágio,
o terceiro estágio, quarto estágio, quinto estágio, e a resposta deve ser 5, alguma coisa, 5,2 etapas, né? Aqui, ó, no quinto estágio, quase deu, deixa eu pegar aqui uma linha, né? Quase deu o valor de YB, mas ainda ficou faltando um pouquinho, então ele fez mais 0,2, né? Seriam 0,2, 5,2 estágios, tá? Professor, mas tem estágio quebrado? No caso de uma coluna de absorção, nós podemos ter estágios quebrados, né? Se ela for uma coluna de recheio, e isso nós vamos ver nas aulas futuras. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado até o presente momento, e nas próximas aulas a gente vê mais a respeito de absorção.